Tudo beleza com vocês? Mais uma vez, professor Rafael Bezerra, professor de Biologia. A gente vem aqui mais uma vez, velho, bater um papo em relação à Biologia no Enem, beleza? Hoje, especialmente, nossa 10ª aula aí, velho. Então, hoje a gente vem para poder trazer uma perspectiva de resolução de itens, tá? Então, a gente sabe que é sempre uma necessidade que você, enquanto aluno que está se preparando para o Enem termina tendo, né, uma preocupação. Eu sei que a galera sempre vai fazendo análise ali das provas dos anos anteriores e a gente vai também fazer essa análise, claro, de alguns dos itens. Nesse caso específico, eu escolhi a prova de 2016, uma prova que, ao meu ver, traz questões muito interessantes, questões que são muito contextualizadas. As questões deste ano, gente, de 2016, elas trouxeram, percentualmente falando, uma grande quantidade de questões de ecologia, que foi sempre uma aposta muito grande nossa. De maneira mais recente, os caras diminuíram um pouco a estatística das questões de ecologia. E eu sempre, inclusive, digo, você que já nos acompanha aí, ou então você que é meu aluno, a gente sempre fala, as questões de ecologia elas têm um nível de interpretação que são bastante significativos, né? É um nível bem interessante, então por isso que a gente tem que estar muito bem preparado para responder a esses itens, ou na verdade a qualquer item, qualquer demanda que porventura venha aparecer para a gente, tá bom? Galerinha, se lembra sempre que para a gente é bem importante vocês se inscreverem aí no canal, tá bom? Que é para poder receber todas as notificações, tudo certinho e estar atualizado em relação aos temas na sequência que a gente tem buscado aí para contribuir com a vida de você, estudante, tá bom? É ali em cima também um arroba do nosso Instagram, então fica de olho, segue lá, que a gente também tá periodicamente colocando materiais, disponibilizando algumas curiosidades e tal, então fica de olho para poder interagir e para poder ficar bem informado aí em relação à preparação desse momento que é tão importante, contando os dias já para a chegada nesse momento, tá bom? Galerinha, vamos lá, velho, já vamos aqui no gás, ó, trabalhando uma primeira questão, tá? A questão diz o seguinte, ó, vamos lá de olho, lembra? Versão do ano de 2016, tá? Uma provinha muito legal mesmo, uma das que eu mais gosto, inclusive. Vamos lá fazer análise de alguns itens, tá bom? A questão diz o seguinte, ó, as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diversas organelas de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro, se liga, ciclo de Krebs in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Olha que estudo legal, velho. Os caras desenvolveram ali nanopartículas e querem ver se consegue bloquear o ciclo de Krebs, exatamente para poder diminuir a perspectiva da produção energética de células cancerosas. E aí, claro, se a célula cancerosa tem um limite em relação à produção de energia, a tendência é exatamente que ela tenha maior dificuldade de se desenvolver. Esse é o contexto da questão. Vejam que é uma questão clássica, né, daquela ideia de estrutura que a gente tem. Claro, a gente analisando uma questão de Enem, não passa, gente, lembra disso. Não passam questões que não sigam esse padrão, tá? Então, ó, fica sempre de olho. Aqui nós temos o contexto da questão, que normalmente está muito associado a pesquisas e tal. Esse aqui é o comando da questão e, finalmente, as alternativas, né? Que, na verdade, a gente busca a alternativa resposta ao comando. Lembra sempre disso, tá? O que é que o comando diz? Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Gente, vejam que é um contexto bastante longo. E a interpretação do contexto da pesquisa é exatamente essa que eu falei há pouco. O objetivo da pesquisa é lançar uma nanopartícula que iniba o processo de ciclo de Krebs para inibir a produção de energia na célula cancerosa para que essa célula cancerosa diminua seu potencial de desenvolvimento, tá? Rafael, e se eu não conseguir perceber e interpretar todo esse aspecto, você precisaria perceber, gente, um detalhe, que se é uma nanopartícula inibidora do ciclo de Krebs é um mecanismo que está associado exatamente à respiração celular, e a respiração celular ela acontece numa organela específica, beleza? Então vamos lá. Núcleo, letra B, mitocôndria, letra C, peroxissomos, letra D, complexo golgiense, letra E, retículo endoplasmático.
Gente, lembra, o núcleo está ali dentro de todo o viés do controle celular, beleza? Mas entendam que o núcleo diretamente ele não está relacionado ao ciclo de Krebs. Peroxissomos, uma organela que normalmente a gente passa meio que o comentário rápido em relação a ela, né, quando a gente está estudando, mas é uma organela muito importante também, muito conhecida pela ação da enzima catalase. Ela é responsável também pela degradação da famosa água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, e também o peroxissomo, principalmente a nível hepático, livra o nosso corpo da ação, por exemplo, do álcool etílico, ou degrada, na verdade, o álcool etílico. Complexo Golgiense tem um monte de funções, dentre elas armazenamento e secreção, é um complexo de bolsas achatadas que se fazem ali ligadas ao retículo endoplasmático comumente, né? Então o retículo endoplasmático é responsável principalmente pelo transporte de substâncias, independente se for retículo endoplasmático rugoso ou liso. Nesse caso a gente teria síntese de proteínas e de lipídios, respectivamente, tá? Então, gente, primeira questãozinha nossa aí, velho, como é um processo bloqueador do ciclo de Krebs, a gente tem que pensar que o ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração celular, mas já acontece dentro das mitocôndrias. Então, primeira questão bem contextualizada, item ou resposta alternativa correta e que responde ao item alternativa letra B de bola, mitocôndrias, beleza? Diretão para a segunda questão, gente. Olha só o que essa questão fala. De novo, ó. Recentemente, um estudo feito em grãos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Se liga, prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. É provável que esse seja um ponto importante da resolução da questão. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Ou seja, gente, olha qual é o contexto da questão. Estudos já mostraram que a quantidade elevada de gás carbônico na atmosfera dificulta, né, prejudica a absorção de nitrato por parte das plantas, beleza? Ah, Rafael, como é que se obtém esse nitrato? Comumente se obtém diretamente do solo. Até aí tudo tranquilo. A questão fala o seguinte: nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de quê? Vejam, gente, a própria questão diz no seu contexto, né, na contextualização, de que se porventura o cara tem dificuldade na obtenção do nitrato, vai ter perda nutricional, ok? Ele diz aqui, ó, consequentemente, a qualidade nutricional pode diminuir à medida que os níveis de dióxidos se elevam cada vez mais, porque essa é a estimativa aí para os próximos anos, devido, enfim, toda a ideia de industrialização e de lançamento dessa substância para a atmosfera. O que é que a gente tem que pensar? Opa, peraí, a questão está falando, cadê? A absorção de nitrato. Nitrato, gente, é um composto nitrogenado. E quando a gente pensa em compostos nitrogenados, a gente tem que pensar numa substância, que ela é formada basicamente por um grupo carboxila e por um grupo amina. E aí a gente descreve exatamente que são os aminoácidos, beleza? Os aminoácidos. Aí você olha lá na alternativa, Rafa, mas não tem aminoácido. Mas lembra, gente, os aminoácidos são monômeros, né? São unidades formadoras de uma molécula maior. Então, os aminoácidos são monômeros e quando a gente vai juntando esses monômeros, é formado um polímero, que nesse caso o polímero é exatamente a proteína. Segunda questão, também questão bem legal, trabalha também uma perspectiva de contextualização, nesse caso alternativa letra E, beleza? Então, segunda questão respondida. Olha essa terceira questão, aqui a gente já vê uma imagem, velho. Nas versões de 2013, 14, 15 e 16, em todas essas versões caíram alguma questão relacionadas a esse conteúdo, tá? E nesse caso, no ano de 2020, a gente vai identificar que esse contexto ele é de fato extremamente importante. Por isso que é até importante se estudar a respeito desse tema, tá? Processos de imunização, né? Exatamente pelo exemplo que a gente tem aí passado no ano de 2020, beleza? A questão diz o seguinte, gente, vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: vacinas atenuadas, construídas por patógenos avirulentos, e probióticos, que contêm bactérias que são benéficas. Rafael, como assim probiótico? Gente, até o leite lá que você compra para criancinha, né? Para às vezes crianças ali de poucos meses, contém probióticos.
Os probióticos, eles estimulam exatamente, né, ou contêm a presença de algumas bactérias que são benéficas para o trato digestório, por exemplo, da criança, beleza? A questão diz assim, na figura são apresentados 5 tipos diferentes de mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, gente, está mostrando aqui, ó, competição por nutrientes é uma medida, produção de substâncias antimicrobianas é uma medida, disputa por sítio de adesão, estímulo à produção de imunoglobulinas, que lembra que imunoglobulinas são os anticorpos, manutenção da integridade epitelial. Aqui o biofilme, microvilosidade, biofilme é um revestimento, né, que é bastante comum de as bactérias inclusive se utilizarem. Aqui a gente vê as microvilosidades, porque como está tratando de células intestinais, a gente vai ver a ideia de maior superfície de contato, né, para poder facilitar a absorção. E aqui a gente tem a legenda, ó. Então vemos nutrientes, o patógeno, que supostamente é uma bactéria, beleza? Aqui a gente vê os probióticos, aqui a gente vê outro tipo de probiótico e aqui a gente vê as imunoglobulinas. Vejam que as imunoglobulinas estão associadas diretamente ao patógeno, beleza? Então a imagem que você tem que focar nela, ver toda a ideia de interpretação e lembra que a gente ainda não está vendo qual é o comando da questão, tá bom? A gente ainda não está vendo qual é o comando da questão, a gente está vendo o contexto da questão. Eu, Rafael, quando me deparo com uma questão dessa, gente, a primeira coisa que eu verifico é analisar a imagem, igual eu fiz agora, velho, para poder me certificar o que é que danado essa imagem está tentando representar, beleza? A questão diz o seguinte, qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Opa, peraí, gente, eu tenho que interpretar o que é que esses probióticos terminam, como que eles terminam contribuindo, beleza? Mas não apenas isso, ele quer que a gente relacione a ação desses probióticos exatamente em relação à comparação da vacina. Então a gente tem que parar para pensar, o que é que a vacina tem enquanto característica? Lembra, gente, o próprio contexto lá iniciou que pode-se ter partículas que são antígenos atenuados, né? A gente inclusive normalmente usa o termo atenuados ou mortos, ou seja, é utilizado diretamente um vírus, uma bactéria para poder estimular a produção de anticorpos. Então era esse o conceito que eu precisaria no caso para responder a questão. O que é que a vacina faz? A vacina ela estimula a produção de anticorpos. E aí você vai ter que encontrar entre esses 5 pontos que a gente já analisou, competição, produção de substâncias, disputa, estímulo à produção, dentre esses 5 pontos, algum deles, né, ou um deles especificamente, tem ação semelhante ao que a vacina realiza. Então é competição, é produção de substâncias antimicrobianas, disputa pelo sítio de adesão, né, local específico, é estímulo à produção de imunoglobulinas ou é manutenção da integridade epitelial? Então o cara tem que bater o olho, lembrar que a vacina estimula a produção de anticorpos, só que tem que lembrar que a gente chama também anticorpos de imunoglobulinas, beleza? Então a gente verifica exatamente aí como item correto, o item como sendo na imagem 4, nesse caso o item e a alternativa a ser marcada, alternativa letra B de bola. Beleza, galera? Então tá aí, velho, alguns comentários em relação a 3 itens lá da provinha de 2016. Quando for já a gente se encontra novamente para responder outros itens do Enem. Valeu, galera. Grande abraço. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.